manhã, o Flamengo encara o Racing no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O cilindro de Avejaneda será o palco da partida de ida contra um pressionado Racing. O time vem de 4 derrotas consecutivas, sendo que nas últimas 3 não conseguiu marcar um golzinho sequer. Vai ser o primeiro confronto do Flamengo contra uma equipe argentina, desde o título do ano passado contra o River Plate. E hoje, 23 de novembro, completa um ano daquela virada épica em Lima. O empate aos 44 do segundo tempo e a consagração 3 minutos depois. As lembranças da conquista do ano passado seguem vivas, eternizadas. Não tem nem palavras para dizer o que a gente sentiu no ano passado e ver esses caras tão de perto, tão na história do Flamengo. Decisão do Brasileiro de Futebol de Areia. O Vasco empatou com o Sampaio Corrêa no tempo normal e na prorrogação. Na série de 3 pênaltis, também. Uma cobrança perdida para cada lado. Depois, o Rafa Padilha pegou o chute do Edinho e sobrou para o Jordan o pênalti decisivo. Vasco, tricampeão brasileiro de futebol de areia. Os gritos em alemão, as conversas imaginárias, tipo, por que forçar tanto essa bola? O austríaco Dominic Thiem não tinha resposta para ele mesmo. Jogou num nível muito alto. Venceu o primeiro set, mas não conseguiu quebrar nenhum saque no segundo. Então, o Daniil Medvedev empatou o jogo após um tie-break. E do alto de seu 1,98 m, distribuiu saques indefensáveis para vencer a partida de virada. 2-1. Ele nem comemorou, mas era brincadeira. O russo faz um tifo, sabe? Eu comecei a fazer isso no US Open, quando fui vaiado. Não comemoro minhas vitórias. É minha marca e eu gosto, falou o Medvedev. 3, 2, 1. Em 50 anos de história do ATP Finals, nunca um tenista tinha vencido esse torneio batendo os 3 primeiros colocados do ranking mundial na mesma edição. O Medvedev não tomou conhecimento do Djokovic na primeira fase e nem do Nadal na semifinal. Mas essa final contra o Dominic foi a vitória mais difícil da minha carreira, porque ele está no auge, disse o russo. O título do ATP Finals é o mais importante da carreira do Medvedev até agora. O número 4 do mundo ainda não tem um grande slam, como o Dominic Thiem, por exemplo, campeão do último US Open. Mas não está longe disso. A contagem regressiva para o fim de uma era do tênis, dominada por apenas 3 ou 4 jogadores, já começou. Definitivamente, porque nós dessa nova geração ainda temos muitos anos pela frente e provamos que podemos jogar contra as lendas e até ganhar deles. Também já estamos ganhando os maiores torneios. Em Londres, a troca de guarda da realeza do tênis. Depois do intervalo, o Vasco humilde e perigoso diante do São Paulo e o festival de bolas aéreas e inofensivas do Botafogo. Sport e Atlético Goianiense vão fechar hoje a rodada do Brasileirão. Nessa rodada todo mundo jogou, né? Mas quase metade dos times, 9, tem pelo menos uma partida a menos. O São Paulo é o mais defasado de todos, com só 19 jogos cumpridos. Daqui a pouco a gente vai mostrar o empate do Vasco com o São Paulo no Morumbi, mas agora vou mostrar o líder Galo, que estava depenado, mas conseguiu se manter na ponta. O Atlético Mineiro passa por um surto de Covid. 10 jogadores testaram positivo, 7 titulares. Mesmo assim, o time saiu na frente do Ceará no Castelão. Primeiro, o Fernando Praz fez essa defesaça na cabeçada do Igor Rabelo. E aí, será que entrou? Na dúvida, não custa ir lá e completar bonito, né? O Igor Rabelo se esforçou no rebote e o Sacha mandou a bicicleta. Insiste o Atlético, Sacha! Gol! Acabei não comemorando tanto, porque eu não sabia se a bola já tinha entrado ou não, mas o árbitro confirmou, acho que foi meu gol. Quem também não comemorou muito foi o Felipe Viseu. Ele fez o gol da virada do Ceará no segundo tempo. Se esticou tanto que teve um estiramento na coxa esquerda.
Antes da alegria dolorosa do Viseu, o Ceará tinha empatado com o Lima logo aos 2 minutos da segunda etapa. Botou à frente um tapinha aqui, passe pro gol! Gol! E o gol da virada, o da lesão. Tapinha aqui, passe pro gol! Gol! E o gol da virada, o da lesão do Viseu, foi aos 10. Aí o Borreiro foi expulso nesse lance revisado pelo VAR. A arbitragem entendeu que o colombiano deu uma cotovelada no Léo Chu. Mas aí, logo depois da expulsão, o Marrone sofreu pênalti do Praz. Sai Fernando Praz, desabou Marrone, marcou o pênalti. Keno bateu e mostrou que mesmo depenado, o Galo doido é brabo. 2-2 e das 22 rodadas até aqui, essa foi a 9ª que o Atlético Mineiro fechou na liderança do Brasileirão. E a situação do Botafogo, gente, é inversa do Galo. 11 rodadas na zona de rebaixamento. Um jogo para olhar para o alto e não pelo que vinha do céu. Porque choveram bolas por cima. Desnecessário perguntar se deu certo. Repare nestes semblantes. E em como a noite terminou com a polícia contendo protesto em frente ao estádio Newton Santos. Os jogadores do Botafogo entraram em campo com uma faixa: racismo existe e mata. Os dois times estavam pressionados pelos resultados recentes. Fortaleza sem vencer havia 6 jogos, Botafogo 7 jogos de jejum. Para encerrar essa cena, o Botafogo escolheu um caminho. Na verdade, uma jogada: cruzamento. Não só aqui do escanteio. Cruza, 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 de novo, mais uma vez, e de novo, e novamente. A gente fez as contas para poupar seu esforço. Foram 40 bolas levantadas na área do Fortaleza. Apenas 5 encontraram um jogador do Botafogo, mas não encontraram as redes. No primeiro tempo, o Botafogo só chegou com algum perigo por baixo. Na falta de Honda, Felipe Alves. E nessa finalização de Caio Alexandre, Felipe Alves espetacular! No intervalo, o Botafogo mudou. Marcinho, depois de uma longa recuperação de lesão, reapareceu. O lateral ainda não tinha atuado em 2020. O último jogo dele havia sido em dezembro do ano passado. E a primeira coisa que Marcinho fez com menos de 1 minuto em campo... Já chegou fazendo o cruzamento, Felipe Alves. O pinga-pinga do Botafogo continuou. Já o Fortaleza foi pelo chão mesmo. Primeiro um ensaio, com o David driblando dentro da área. Cavalieri salvou. 4 minutos depois, Romarinho, que entrou driblando pelo lado esquerdo da área. Dessa vez não deu para Cavalieri. Gol! Bergson, que tinha acabado de entrar, fez 1-0. A estrela do Bergson. Bom, se antes a tática era mandar pelo alto, você imagina perdendo o que o Botafogo fez. Gol! O Fortaleza, num contra-ataque. O David achou um buraco no meio do caminho. O Botafogo até diminuiu, num chutaço rasteiro de fora da área. Gol! Primeiro gol de Varley pelo clube. Mais um que veio do banco. Sem organização, o Botafogo ainda buscou o empate. A esperança ali, no último lance, adivinha? Um escanteio. Como de hábito, ontem nada vindo de cima daria certo. Fortaleza 2-1. Botafogo 8 jogos sem vencer, vice-lanterna, afundado na zona de rebaixamento. É trabalhar, cara. Isso agora tem que fazer, a situação é muito complicada, então a gente tem que ter essa consciência que a situação está delicada e trabalhar firme. Nos próximos 4 jogos, o Botafogo vai enfrentar exatamente os 4 primeiros colocados. Claro que será preciso muito mais do que bola na área. Tentar buscar uma sequência de vitórias, que é só isso que vai tirar a gente dessa situação. Para não chegar o tempo de ter que olhar para cima e esperar por um milagre. 9 desfalques por Covid, time na zona de rebaixamento, jogo no Morumbi contra o São Paulo que briga pela liderança. A estratégia do Vasco ficou nítida nessa imagem. 5 jogadores na defesa. No meio, outra linha com 4 jogadores, todo mundo junto para tirar os espaços de São Paulo.
humildemente reconhecemos a qualidade deles e o valor deles. E nós jogamos com as forças que nós podemos jogar. Foi a estreia no Brasileiro do goleiro Lucão, substituindo Fernando Miguel, um dos contaminados com o coronavírus. Ele defendeu bem a falta do Gabriel Sara. Espalma Lucão! O Vasco respondeu com o colombiano Gustavo Torres. Volpe bota a mão esquerda nela, escanteio. O Luan botou o Lucão para trabalhar mais uma vez. O 0 saiu do placar depois que o Miranda e o Pikachu desarmaram o Igor Gomes. A bola ficou com Torres, que lançou para Germancano. O artilheiro argentino dominou, ajeitou e fez o gol. Gol! E ó, estava em posição legal. 10º gol do Cano no Brasileirão. O Vasco teve a chance de ampliar. Passe errado ficou com o Cano, que tocou para o Gustavo Torres. Ele carregou até a entrada da área, mas aí chutou mal. Parecia que o Sapinto sabia a falta que esse gol faria. Porque no minuto seguinte, o Jadson cortou mal e o Luciano não perdoou. Pegou no contrapé do Lucão, no erro de saída. No início do segundo tempo, o Brenner saiu na cara do Lucão. Defendeu o Lucão! O Vasco seguia bem nos contra-ataques. Cano lançou para o Pikachu, aí ele tentou o drible, invadiu a área, entrou na dividida e na sobra, Bruno Alves conseguiu tirar antes do Torres chutar. Por um triz não sai o gol. Gabriel Sara cruzou, o Cão salvou mais um ataque do Brenner. Conheço o Brenner há bastante tempo, né, de estar na seleção brasileira, na Sub-17, no Sub-20. Então o Brenner se tornou um amigo meu. Saí falando que ele não era homem de palavra, que ele estava falando que ia fazer gol em mim. E não foi dessa vez. 1-1 com o São Paulo fora de casa. Força na defesa, rapidez e perigo no ataque. Vasco não venceu. Um grande jogo tático, muito inteligente, com alma. O Fluminense ganhou e o Odair tá como? Achou parecido? Se tirasse a barba então, né? Esse aí é Johnny Stracchia. É um venezuelano que mora nos Estados Unidos e tá fazendo o maior sucesso como sósia do Odair nas redes sociais. Ganhou até camisa da torcida do Fluminense. Lá em Porto Alegre, o Odair de verdade foi bem mais contido na comemoração. É essa busca e esse padrão que nós precisamos manter para que a gente continue fazendo essa caminhada bonita que estamos fazendo até agora. Odair foi técnico do Internacional por quase 2 anos. Saiu em outubro do ano passado. Teve bons e maus momentos ali. Ontem teve muita estrela nessa substituição. Está saindo camisa 77 Nenê para a entrada do 70 Caio Paulista, um atacante que a torcida está na bronca. Estava na bronca. Duvido hoje achar um tricolor que tenha criticado o Caio Paulista, hein? Caio, brilha a estrela do Odair, entra no jogo para virar. Nós fomos merecedores do resultado, do início ao fim, e foi uma vitória muito importante para a nossa caminhada. A caminhada no jogo começou difícil. Tabelinha na frente da área, Maurício chutou, Muriel deu rebote e o próprio Maurício fez 1-0 para o Inter. Gol! E quase o Fluminense entregou o jogo. A sorte é que o chutão que o Danilo Barcelos deu bateu no braço do Galhardo. O juiz não viu, mas o VAR tudo vê. Gol anulado. Vamos ter paciência que a gente vai ter a oportunidade de empatar e pensar em virar o jogo. E o Luca resolveu sozinho o empate. Pegou a bola da mão do Marcelo Lomba, correu para bater o escanteio. Ajeitou a bola e fez isso aí. Luca bateu fechado. Gol! Primeiro gol dele com a camisa do Fluminense. E aí veio a entrada do Caio Paulista no lugar do Nenê. 5 minutos em campo e ele decidiu o jogo. Caio! Gol! Passe perfeito do Marcos Paulo e um chute certeiro. Virada tricolor, 2-1.
Vitória depois de 2 derrotas seguidas e o Flu, em 5º na tabela, voltou para a zona de classificação para Libertadores. Mas acho que a gente tem conseguido manter uma regularidade, por isso que a gente está conseguindo ter essa pontuação que tem e está lá em cima da parte de cima da tabela. O Odair da vida real está feliz, mas está sério. Pés no chão. Já o Odair das redes sociais, esse aí não quer nem saber. Quantos pontos mais na próxima rodada, hein, Johnny? E o podcast A Mesa de hoje comenta o desempenho dos cariocas nessa rodada do Brasileirão. Ele sai sempre às segundas e sextas no ge.globo/amesa e também nas principais plataformas de podcasts. Um abraço para você, boa semana. Tchau.